Ei, glória! Estamos nós aqui mais uma vez, meus irmãos. Eu estou ajeitando aqui a TV para poder termos um fundo aqui. Aleluia! Glória a Deus! Estamos juntos? Bom dia, gente! Mais um dia, hein? Mais um dia na presença do nosso Senhor, mais um dia de oportunidade de sermos ministrados e receber graça, porção dobrada do Senhor para mais esta manhã. Aleluia! Ontem nós conversamos algo poderoso sobre viva no arrependimento. Lembra? Aleluia! Foi muito especial. Foi uma mudança de mentalidade. Foi algo que com certeza produziu transformação aí para o seu coração. E eu não tenho dúvida que o que vamos conversar hoje, além de ser uma reflexão e também uma lembrança de tudo aquilo que já temos falado, vai trazer também novidades aí para o seu coração e a sua vida vai ser edificada. É assim que eu quero crer e é assim que eu creio. Creio que Deus fará coisas maravilhosas sobre a minha vida, sobre a sua vida. E aí, em nome de Jesus, nós vamos viver isso hoje para a glória de Deus. Amém? Se você puder e quiser, faz o favor, pega esse aviãozinho aí embaixo e mande para todos os seus contatos. Mande em especial para os discípulos, para todos aqueles que estão conosco também, para que possam ser despertados aí com uma chamadinha para assistirem a live de hoje. Aleluia! Ontem nós tivemos uma reunião muito especial, nosso culto da vitória. Se você não pôde ir, te aconselho, entra lá no YouTube da igreja, CBBTG, e assista o culto de ontem. Foi um tempo muito especial, em nome de Jesus. Vamos para a reflexão de hoje, gente. Aleluia! Hoje nós estamos no 19º dia. Meu Deus! Ó, tá voando o tempo. 19º dia. E como Deus tem... Desculpa, gente. Como Deus tem falado conosco, né? Como que nós temos sido assim tão edificados. E, como eu disse, Deus colocou 3 reflexões aqui no meu coração, a partir também de um estudo que eu estou fazendo. E para terminar esse jejum, eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre viva pela justiça de Cristo. Nós estamos hoje no dia 19 do jejum e o tema é viva pela justiça de Cristo. Só recapitulando que nós estamos nessas 3 últimas ministrações dentro da temática. O alinhamento da nossa fé com os fundamentos corretos produz um comportamento correto. Lembre-se, todo comportamento é resultado de uma crença. Logo, uma crença errada sempre vai produzir um comportamento errado. Pedro, basta você pensar o seguinte: Pedro cometeu o mesmo pecado de traição que Judas, só que ele fez diferente. A sua crença lhe permitiu reagir diferente. Crença errada, comportamento errado. Pedro cometeu o mesmo erro, mas ele se permitiu ser amado pelo Senhor. Muitos são como Judas, que querem fazer justiça punindo a si mesmo pelos seus próprios pecados. Nossa, isso aqui é muito forte. Muitos são como Judas, punindo a si mesmo pelos seus próprios pecados. Quando fazemos isso, nós estamos tentando andar na justiça própria. Não é? Eu errei, eu falhei e agora eu vou me punir, porque eu preciso me sentir bem diante de Deus. A mãe, o pastor Aloísio, ele fala o seguinte, que a mãe de todo pecado é a justiça própria. A mãe de todo pecado é a justiça própria. Vamos para Marcos 11,
13 ao 14. Diz assim: vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. O Senhor Jesus, ele amaldiçoou a figueira, porque em tempo de seca, já que não era tempo dela dar fruto, ela deveria estar seca. Só que a ideia aqui é a figueira bonita, cheia de folhas, ela representa, né, ela simboliza, melhor dizendo, a justiça própria. O Senhor amaldiçoou a figueira porque ela simbolizava a justiça própria. Alguém que tem aparência de ter, aparência de ser, aparência de santidade, mas na grande verdade não é. É isso aí. Olha para vocês verem que relação tem a figueira com a justiça própria. A primeira menção, eu já falei isso aqui em outros dias, que nós temos uma teoria na teologia que diz que aonde há uma primeira menção, é a lei da primeira menção. A primeira vez que aparece nas Escrituras algo, ali existe algo que a gente precisa observar, que é a lei da primeira menção. Então, a primeira menção de figueira na palavra de Deus é quando Adão e Eva tomaram de suas folhas e fizeram roupas para si. Por que eles fizeram roupas para si? Para tentar se justificar, tá vendo? Tampar a sua nudez ou o seu pecado. Gênesis 3:7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vai observando isso. As cintas, né, que eles fizeram tipifica as obras humanas, tentando se justificar diante de Deus. Então o Senhor vai chegar e nós vamos estar vestidos. Mas na verdade estavam nus. Aos olhos de Deus estavam nus. Resista à justiça própria na sua vida. Renuncie à justiça própria diante de Deus e se aproprie da justiça que vem de Cristo. Aleluia. Se aproprie da justiça que vem de Cristo. Vamos para Romanos 5, 18 e 19, que vai dizer assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um ato só de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos se tornaram justos. Meu Pai, que coisa linda! Olha, mas aqui tem uma revelação, aqui tem uma observação que é importantíssima. Sabe qual é? Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Você e eu, nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de um único homem. Presta atenção. Você foi feito pecador por causa do pecado de Adão. Você não é pecador. Ampliamente para você entender isso aqui. Você não é pecador por causa de seus pecados. Você foi feito pecador por causa do pecado de Adão. Você não é pecador, estou repetindo, por causa dos seus pecados, ainda que você os tenha. Mas você é pecador porque você herdou a natureza pecaminosa de Adão. Porque Adão pecou, escreve isso na sua mente, escreve isso em algum lugar. Porque Adão pecou, você foi feito pecador. Porque Adão pecou, Natanael foi feito pecador. Diz o texto, que por causa do erro de um, todos foram condenados. Por causa da desobediência de um, todos se tornaram pecadores.
Por que a gente consegue crer que somos pecadores? Uau, isso aqui é poderoso. Por que você consegue crer que você é pecador, mas não consegue crer que o mesmo foi feito por meio de Jesus Cristo? Deus mostra a sua justiça nos fazendo justos por causa da obediência de um só homem. Você se tornou justo por causa da obediência de Cristo. Do mesmo modo que você herdou o pecado de Adão, Adão pecou e você foi feito pecador, Jesus cumpriu a justiça e você foi feito justo. Alinhou, prosperou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, você precisa crer nessa verdade. Nós precisamos crer nessa verdade. Porque o evangelho da lei nos fizeram crer que somos pecadores e não nos ensinaram que também, uma vez que estamos em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus na terra. Fomos feitos justos. O verso 19 de novo, para fortalecer o seu coração. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ou todos, né? Assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Eu queria compartilhar um pouco com você mais sobre isso, para você entender o quanto que isso é importante trabalhar. No tempo em que era pecador, antes de conhecer Cristo, você certamente fazia boas obras, como dar esmolas, comidas aos pobres, ajudar os enfermos, enfim, você fazia boas obras. Agora, essas boas obras o fazia justo diante de Deus? Claro que não. Você ainda era pecador. Era um pecador decente. Existem pecadores decentes e existem pecadores realmente malignos, mas são todos pecadores antes de conhecer a Cristo, antes de receber a Cristo. Não adianta ficar medindo a iniquidade dos pecadores, porque todos eles estão mortos e ninguém pode estar mais morto do que o outro. Olha que coisa interessante. Está todo mundo morto, pecador está morto. Então não adianta a gente ficar medindo a iniquidade. Não, fulano é pecador, não, fulano peca mais. Não, está tudo morto. Não tem como medir a iniquidade de A, B, C ou D. De todos aqueles que estão sem Cristo, por causa do pecado de um, foram feitos pecadores. Todos necessitam igualmente receber a vida e a ressurreição. Todos necessitam. Escute isso aqui. O que o primeiro Adão fez foi tão poderoso que você não pode desfazer pelas suas próprias obras. A pessoa na condição de pecador, ele pode ter boas obras, ele continua lascado. Ele continua pecador, morto. Olha que coisa forte. Meu Deus, entenda que as suas boas obras não podiam mudar o seu status de pecador. Quando você fazia boas obras, ainda continuava sendo um pecador. Talvez um pecador decente. Agora, um pecador religioso, né? Agora, o mesmo princípio continua valendo depois que você recebe a justiça de Cristo. Uma vez que recebemos a justiça de Cristo, já não somos mais pecadores. Escreve aí, eu não sou mais pecador. Aleluia. Apesar de pecar. Como assim? Gente, eu acabei de explicar. Pensa. Pelo pecado de Adão, você foi feito pecador. Sendo pecador, mesmo tendo as boas obras, isso não mudava o seu status de pecador. Ok? Agora você está em Cristo. Pela justiça de Cristo, eu fui feito justo. Uau! Aleluia! Pela justiça de Cristo, eu fui feito justo. Ainda estou sujeito ao pecado. E ainda posso pecar.
mas isso já não me faz mais pecador. Como as obras não justificam o pecador, o pecado não vai mais condenar o que é justo, o justo. Não muda o status do justo. Olha que coisa linda. As obras não mudam o status do pecador. O pecado não muda o status do justo. Uau! Aleluia! Entender isso é maravilhoso, sabe por quê? Não que eu vou viver uma vida de pecado, mas é ter consciência que assim como as obras não justificam o pecador, o meu pecado não me condena diante da justiça de Deus. Aleluia! Oh glória! 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus era o meu pecado na cruz, diz Lutero. Eu sou a justiça dele na terra. Meu Senhor, aleluia. Tudo que Lutero queria na transformação, né, na reforma da igreja, era que a igreja entendesse isso, que as obras não mudam o status do pecador. Tudo que Lutero queria era isso. Obras não mudam o status do pecador. Pecado não muda o status daquele que foi justificado. Isso me dá direito de continuar pecando? Claro que não. Não é isso que eu estou ensinando. O que eu estou ensinando é, se você transforma a sua mente por um pensamento correto, por fundamentos corretos, o seu comportamento vai ser correto. Entende isso? O seu comportamento diante de Deus vai ser correto. E isso que nós estamos trabalhando, mudança de mentalidade, para termos o comportamento correto. O pecado não pode mais mudar a nossa posição de justos, porque ele não é maior que o poder da justiça de Cristo que nos foi dado. Aleluia! O pecado não pode mais mudar a minha posição de justo. E aí eu queria que você pensasse em algo. Muitos ficam o tempo todo se analisando para ver se acham alguma justiça em si mesmos. Mas ao fazerem isso, caem na arapuca da introspecção. Ficar se olhando e se analisando o tempo todo produz angústia e morte. A introspecção é um tipo de justiça própria. A carne tentando se melhorar e o homem pensando que pode se transformar pelo próprio braço. É um tipo de justiça própria. Introspecção. O crente não tem que ficar fazendo introspecção. O diabo procura nos levar a ficar ocupado com nós mesmos. Essa é a estratégia dele. Que você fique ocupado com suas mazelas, que você fique ocupado com suas faltas, que você fique ocupado olhando para os seus problemas, para as suas crises e até para os seus pecados. O diabo quer que você faça isso, que você fique se analisando o tempo todo, na ótica humana e com base na justiça própria. Sabe qual vai ser o resultado disso? Um sentimento de culpa, uma depressão, um desânimo, incredulidade. É o que muitas pessoas estão vivendo. Incredulidade, desânimo. Não dá conta, não consegue ficar bem diante de Deus, porque fica o tempo todo se analisando com base em uma mentalidade errada, na mentalidade de legalista e assim por diante. O alvo de Deus é que olhemos para Cristo. Eu lembro disso aqui, sabe o quê? Quando o povo murmurou contra Deus no deserto e Deus permitiu que as serpentes invadisse o acampamento. E aí as pessoas estavam sendo mordidas pelas serpentes e morriam. Aí Deus dá uma estratégia, que faz menção de Cristo. A gente precisa ler a Bíblia, tá vendo? Tá tudo claro pra gente. Eu não sei por que a gente fica resistindo à mensagem da graça. Então Deus dá a estratégia para Moisés fazer uma serpente de ouro e colocar em uma haste, tipificando Cristo. E, segundo o texto, diz o seguinte, que todo aquele que, ao ser picado, olhasse para a serpente, ficaria curado. Qual que é a intenção de Deus? Que nosso olhar esteja em Cristo.
Como o olhar daquele povo tinha que estar aonde? Na serpente levantada no deserto, que é o tipo de Cristo. Aqueles que, é mais ou menos assim, o pecado do povo estava condenado ali, né, no poste. O pecado do povo e a condenação vinha pela serpente. O que Deus fez? É como se ele pegasse todo o pecado do povo, a mesma coisa que aconteceu na cruz, e condenasse naquele poste, na serpente. Então, todos aqueles que olhassem para a serpente, pronto, estava resolvido o seu problema. Sem ficar se analisando, bastava olhar para a serpente e crer no que o profeta tinha dito. Crer no que Moisés tinha dito. É isso. Deus quer que nós olhemos para Cristo. Quanto mais olhamos para Cristo e nos esquecemos de nós mesmos, somos cheios de vida e transformados de glória em glória. Quanto mais olhamos para Cristo, temos consciência que estamos em Cristo. Aleluia! E se estando em Cristo, o resultado disso é ter bom comportamento. Agora, não é ter bom comportamento para estar em Cristo. Nós não podemos inverter. É olhar para a serpente e ser curado. É olhar para Cristo e crer no que Ele fez e receber justiça. Aleluia! Precisamos entender que a justiça dele é que nos faz justos. E não o nosso próprio bom comportamento ou as boas obras. É a justiça dele que nos faz justos. O povo no deserto não tinha que fazer nada, a não ser olhar para a serpente e crer. E pronto. E eram justificados. É assim. Agora, nós temos consciência de que alguém está em Cristo, esse terá bom comportamento. Nós temos consciência disso. Não estou pregando nada contra isso. A pessoa está em Cristo e viver uma vida descontrolada, sem um padrão. Porque se você está em Cristo, vai se manifestar em você Cristo. Amém? Fala um amém aí se você entendeu. Se estamos em Cristo, o que vai manifestar em mim é Cristo. Eu falei isso ontem, né? Que se alguém o aceitou, esse vai se revestir de Cristo. Vestir, é isso aqui, ó. Aonde eu visto uma roupa, aonde eu for, a aparência que eu tenho é daquela roupa. Então, o comportamento de um cristão é semelhante ao de Cristo. Isso aí é outra doutrina. O que eu estou tentando te ensinar é corrigir os fundamentos para você ter a posição, a postura correta. O diabo sempre vai dizer para você assim, olhe para você, aí você não aceita. Não aceita isso. Sabe por que ele fala isso? Olha para você. Você não obedeceu o suficiente. Aí, condenação. Oh, meu Deus, eu não obedeci o suficiente. Está pegando? O diabo vai dizer, como você pode crer em Deus e receber cura? Ele vai colocar dúvida. Como você pode crer em Deus para a prosperidade? Você desobedeceu de novo. Você errou de novo. É assim. Você não é mais justo diante de Deus. Está comigo? Está prestando atenção? É assim que acontece com você ou não? O diabo o tempo todo tentando colocar dúvida da sua condição em Cristo. Mas é engraçado que ele tenta colocar dúvida da sua condição em Cristo, te lembrando da condição que você tinha quando estava no primeiro Adão. Só que o que aconteceu com você com relação ao primeiro Adão é o mesmo que aconteceu com você com relação ao segundo Adão, Jesus Cristo. Você foi feito pecador sem ter pecado. Agora você foi feito justo sem obras de justiça, porque alguém pagou por você o preço. Sabe o que você tem que fazer? Nesse momento que o diabo tenta ficar te acusando e trazendo um monte de mentira no seu coração, você tem que levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tudo aquilo que vier para tentar trazer confusão na sua mente, diga não, não. Assim como fomos feitos pecadores por Adão, fomos feitos justos por Jesus Cristo. Todo pensamento deve ser levado cativo ao entendimento da sua nova realidade em Deus por meio de Jesus Cristo. Fomos feitos justos pela fé. Aleluia. Agora rejeite todo o argumento maligno
que tenta te afastar dessa verdade. Você é justo. Já não sou mais pecador. Sou justo. Justificados pela fé. Só para terminar, as boas obras não mudam o status de pecador. Prestou atenção nisso? O pecado não muda o status daquele que foi feito justo. Se você entendeu isso aqui, acabou. O diabo não vai ter mais espaço para te levar à condenação. Ah, então, já que o pecado não muda o status, eu vou viver uma vida de pecado. Claro que não, porque se alguém está em Cristo, esse vai manifestar Cristo na sua vida. É muito diferente. E essa é uma outra mensagem. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Só o fato de estarmos em Cristo, nós já somos novas pessoas. Já temos outro nível, é outra coisa. Amém? Vamos orar? Você entendeu isso? Viva pela justiça de Cristo. Nunca pela justiça própria. Pai, que mensagem. O Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor tem nos ensinado. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Meu Deus, a minha oração é que esta palavra vá e produza os resultados para o qual ela foi enviada e que venha uma transformação de mente, porque temos aprendido que quando os fundamentos são corretos, os comportamentos são corretos. Aleluia! Quando há uma crença correta, a postura de fé é correta. Então nos leva, Senhor, para esse lugar e que essas ministrações possam nos conduzir a essa transformação, a esse posicionamento de confiança por estarmos em Cristo e desfrutarmos do favor, aleluia, de Jesus Cristo sobre nós. Graças nós te damos, Pai, por tua bondade e fidelidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Ah, meu irmão, como que Deus tem nos abençoado, hein? Quero encorajar você. E nós estamos já no 19º dia, só temos amanhã e depois. Quando eu comecei, eu falei, Deus, me dê graça para fazer os 21 dias. E fizemos, e agora eu estou pensando o seguinte, nossa, vamos ter que parar? Não vamos parar. Só não vamos fazer todos os dias, tá bom? Porque eu tenho meus compromissos pela manhã. Mas, nós vamos ter aqui pelo menos 3 vezes por semana. O que vocês acham? Votem aí, segunda, quarta e sexta, ou terça, quinta e sábado. Votem aí, porque nós vamos continuar. Nós vamos continuar trazendo aqui revelações pela manhã, que vão nortear o nosso dia, a nossa semana e a nossa vida cristã. Aleluia! Qual que é a prática do dia? Alinhe sua vida cristã à realidade de filho justificados pela fé. Alinhe a sua realidade. Alinhe a sua vida cristã, melhor, à realidade de filho justificados pela fé. Leve todo pensamento cativo e submisso a essa verdade. Pela obediência de Cristo, eu fui feito justo. Nada pode mudar isso. Glória a Deus. Amém? Pela obediência de Cristo, eu fui feito justo. Nada pode mudar isso. Desfrute da justiça de Cristo. Seu comportamento vai mudar. Segunda, quarta e sexta? Tá ganhando aí, gente? Amém, né? E vamos lá, amanhã nós vamos perguntar novamente. E aí vocês vão votar. E ganhando segunda, quarta e sexta, nós faremos isso. Segunda, quarta e sexta. Uma reflexão, uma palavra para abençoar a sua vida. Te amo em Jesus, amém? Deus abençoe, pratique o que você está aprendendo. Eu tenho certeza que você vai viver uma mudança, né, transcendental. Aleluia. Deus abençoe o seu dia,
sua casa, sua família, em nome de Jesus. Bem, oração, amém? E até amanhã, querendo Deus.